Oi, meu nome é Manuela. Oi, meu nome é Felipe. Meu nome é Samuel Lins. Meu nome é Gabriela. Eu sou Eduarda, eu estudo no Instituto Federal de São Paulo, campus São Miguel Paulista, e minha relação com a matemática é uma relação de amor e ódio. Conturbada. Na verdade é meio caótica, porque eu não gosto muito, não sou o maior fã de números no geral. Não é uma das melhores, mas também, vamos dizer assim, não é nem ruim, mas também não é uma paixão. Desde do ensino fundamental lá, que eu já não me dava muito bem, aí chegou no ensino médio, só foi piorando, então eu só fui desistindo. Aí, tipo, agora eu tava fazendo uma lição com alguns colegas e tava muito difícil, a gente só desistiu. Até porque eu acredito, né, que é uma relação de amor quando eu entendo a matéria, que eu acabo gostando. E o ódio é que é quando eu não entendo, aí eu fico brava de tentar resolver algo que eu não entendo e nem compreendo. Mas no passado eu já gostei muito mais do que eu gosto agora. Cada vez, assim, né, no grau escolar, cada vez mais vai ficando mais complexo, mais difícil e vamos dizer que não é muito minha praia, né? Então, na maior parte das vezes eu acho um pouco complicado, mas eu sempre tento entender e tento fazer os exercícios, né? Eu era muito bom em matemática no fundamental, tanto que eu tenho e já consegui uma medalha não, um certificado de honra ao mérito da UBMEP quando eu estava no sexto ano. Aí, quando eu entrei no IF no primeiro ano, eu fiz a prova para ser bolsista do projeto da UBMEP, no qual é o vídeo. Só que não rolou, eu não consegui fazer a prova, acabei entregando ela em branco. Desculpa, Luciano, por fazer você perder seu tempo. E desde então tem sido confuso. Eu sou a Ellen, sou estudante do Instituto Federal, aqui de São Miguel Paulista, e sou estudante de produção audiovisual, né? E eu fui bolsista do projeto preparatório do UBMEP nos anos 2019 e 2020. Eu sou o Pedro, sou estudante do Instituto Federal de São Miguel Paulista, eu sou do curso de INE e eu também sou ex-bolsista do projeto da UBMEP. O projeto ele foi desenvolvido principalmente para auxiliar, né, ajudar os estudantes das escolas públicas aqui da Redondeza do Instituto Federal a se prepararem para a UBMEP ou até mesmo para as outras Olimpíadas de Matemática e também se interessarem pelo conteúdo, né, da própria matemática, a questão da geometria que cai bastante, né, nas Olimpíadas Matemáticas, né. Em 2019, o projeto ele aconteceu presencialmente, né, a gente dava aulas aqui na escola mesmo, de segunda-feira, e em 2020 o projeto ele foi renovado, no entanto, por conta do período pandêmico, né? E o adiamento da UBMEP foi um ano em que o projeto em si ele foi voltado para monitorias dentro do próprio Instituto Federal, remotamente. Então, tinha uma escala onde a bolsista, que no caso era eu e os voluntários, que tinha o Pedro e tinha acho que mais 2 ou 3 voluntários, faziam horários de atendimento para ajudar a galera na matemática. Olá, meu nome é Renan Proença, eu sou medalhista Olimpíada de Matemática e também sou criador do Medali, que é uma plataforma de preparação para Olimpíadas Científicas de forma geral. Desde pequeno eu já gostava bastante de matemática, ao contrário de algumas pessoas que posso comentar depois, mas que tiveram a vida transformada da mesma forma. Mas eu gostava de matemática. Porém, daquela matemática da escola que até o quinto ano você estava acostumado, era fazer soma, adição, divisão, multiplicação. Eu me dava bem até então. No meu sexto ano, com 12 anos, eu acabei conhecendo a UBMEP. Eu fiz a UBMEP pela primeira vez, não sabia do que era aquilo. Só fiz a prova, meu professor um dia não explicou o que era aquela prova, só fiz a prova e eu fui mal naquela prova. Eu fui mal, só que a minha nota, mesmo sendo mal, acabou sendo suficiente para passar para a segunda fase. Para quem não sabe, a UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ela possui duas fases. A primeira fase é uma fase múltipla escolha, que você marca o X na resposta correta. E a segunda é uma fase associativa, em que você tem que justificar a sua resposta. Passei para a segunda fase, fui fazer a segunda fase e eu fui muito mal nela. Fui pior que na primeira fase e acabei não ganhando nada aquele ano. Porém, uma coisa que eu achei interessante. Ao contrário do que eu tinha visto até então na escola, o que eu vi no MEP foi uma matemática um pouco diferenciada. É uma matemática contextualizada, uma matemática que envolve um pouco mais o raciocínio lógico do que decoreba, do que você ficar decorando. E isso pra mim era bem mais interessante, porque eu nunca fui uma pessoa que gostava de decorar fórmulas, eu nunca decorei fórmulas, eu não gosto de decorar fórmulas. Mas eu gosto de desenvolver, eu gosto de resolver coisas que envolvam raciocínio lógico. Eu gosto de pegar uma questão e pensar de várias formas, de vários
caminhos diferentes, como que eu posso encontrar aquela solução que não está óbvia no primeiro momento e que não é simplesmente jogando uma fórmula lá que eu vou conseguir resolver ela. No outro ano eu estudei um pouquinho, fui lá, fiz a UBMAP de novo e acabei sendo premiado. A minha nota em si não era tão alta, mas tem uma coisa interessante, a minha segunda UBMAP que eu fui medalhista, a minha nota em si não foi tão alta, eu passei para a segunda fase com metade dos acertos. Na segunda fase, eu acredito que eu não fiz nem um pouco mais da metade só. Então, metade da prova, tanto a primeira quanto a segunda fase, não sabia fazer nada, mas ainda assim foi premiado. E foi a partir daí que minha vida começou a mudar. Porque a partir disso, eu acabei sendo convidado para fazer o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, que é um programa que você recebe uma bolsa em dinheiro mensal de R$100 quando você acaba passando para o MEP. E eu comecei a receber aquela bolsa de R$100 por mês, eu acabei recebendo o curso, e aquilo começou a me mostrar um outro mundo, comecei a ver matemática por outros olhos. Eu já gostava, mas eu gostava do que eu tinha visto até então na escola, só que não era tão interessante assim, pelo menos da forma que foi apresentado, até então, naquele momento. Mas eu vi a matemática de outra forma, eu vi realmente a beleza da matemática, eu vi que a matemática não é decorar nada, basicamente, mas sim você ter uma lógica por trás. E o mais importante, que a matemática ela nada mais é do que a descrição do mundo. Então você consegue pegar a matemática e descrever fenômenos, seja físicos, químicos, qualquer coisa, você consegue escrever a partir da matemática. A matemática é uma coisa que consegue descrever basicamente tudo ao seu redor. E quando você olha para tudo, você começa a perceber que tudo tem matemática, é uma coisa incrível. Inclusive nesse vídeo aqui, ele está sendo gravado numa resolução Full HD aqui, 1920 pixels por 1080. Ou seja, um retângulo que tem 1920 por 1080 pixels. Então quer dizer que cada frame desse vídeo, que são cerca de 30 frames por segundo, ou seja, são 30 imagens por segundo, quer dizer que tem uma imagem que é basicamente feita por 1920 vezes 1080 quadradinhos que são pintados com uma cor específica que acaba formando uma imagem e isso vai trocando 30 vezes por segundo. Então quando você começa a perceber que existe matemática em tudo e que você consegue entender tudo ao seu redor pela matemática, você começa a perceber como a matemática é legal, quanto a matemática é bonita, na verdade. O mais importante, acho que na minha opinião, pelo menos, quanto ela é bonita. Eu acho ela muito bonita. Quando eu iniciei o projeto, eu submeti como um projeto de extensão a fim de chamar, né, a comunidade a participar e se preparar para as provas das Olimpíadas de Matemática. Inicialmente a gente se focou na UBMAP, nas Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, e a ideia era separar alguns horários da semana para trabalhar com conteúdos específicos das Olimpíadas, né? A ideia inicial era dividir a sala em metade dos alunos da comunidade, do entorno ali do Instituto Federal de São Miguel, e a outra metade com alunos do próprio campus. Bom, minha maior motivação para participar do projeto é porque eu sempre fui um menino que gostou muito de matemática, sempre me senti muito favorável nas exatas, sempre me senti muito a favor da matemática. Tanto é que no nono ano eu gostei muito de participar da Olimpíada Brasileira de Matemática, que no caso é a UBMAP, e quis me envolver mais, quis me dedicar muito mais para no futuro ganhar uma medalha. E foi isso que eu fiz. Quando eu entrei aqui no IFE, eu procurei algum projeto que meio que era específico sobre isso e comecei a me dedicar e me envolver. E nesse caso eu consegui ser bolsista do projeto da UBMAP. E por isso que eu me senti muito motivado a participar. Bom, acho que a minha motivação inicial, assim, foi o fato do projeto ser voltado para matemática, né? Que sempre foi uma matéria que eu tive muita afinidade, sempre me dei muito bem, né? E a segunda foi porque eu gostava muito do professor que orientava o projeto. E aí, tipo assim, eu olhei e falei assim, não, eu tenho que tentar, né? Junta duas coisas que eu gosto, acho que vai dar bom, vai fluir. Bom, o projeto me ajudou bastante na questão do raciocínio lógico. Eu sempre fui uma pessoa que prefere cálculos, então você me mandava encontrar o X, pra mim aquilo tava ótimo. Só que no projeto a gente via muita questão de geometria, trigonometria, que sempre foram coisas que eu tinha, assim, uma certa mais dificuldade. E aí treinando isso foi ficando mais simples, e foi ficando mais legal, assim, de fazer. E também tem a questão de ajudar na organização, porque tinha que conciliar as coisas da escola e o projeto, então ali foi auxiliando. O projeto me ajudou bastante, aí, tanto como pessoa, como estudante. Tanto é que no primeiro ano, a gente estava meio que aprendendo uns conteúdos relacionados ao UBMAP. E o preparatório para o UBMAP me ajudou muito nisso. Eu consegui meio que absorver mais o conteúdo, consegui me dedicar mais também. Eu consegui criar uma rotina de estudos, que meu principal objetivo era realmente focar na UBMAP. E nesse ano aqui de 2021, eu consegui realmente ir bem na UBMAP, pelo que eu pensei e tudo.
E foi isso, me ajudou bastante, tanto no modo de compreender a matemática, como no modo de me ajudar nos estudos, etc. Bom, eu acho que o projeto ele é muito importante porque hoje em dia, né, as Olimpíadas de Matemática, não necessariamente só a BMAP, né, a maioria das Olimpíadas, dá para quando você consegue entrar na faculdade, tem provas que vão te levar para fora do país, né? Então é muito interessante os adolescentes hoje em dia treinarem isso, se interessarem por isso, porque é uma nova forma aí de ingressar no ensino superior ou até mesmo ter oportunidades de ensino fora do país, né? Bom, o projeto em si é realmente muito importante para a formação técnica e da matemática de cada aluno. Eu, por exemplo, consegui desenvolver um aprendizado muito bom da matéria em si durante o tempo que eu permaneci no projeto. Tanto é que eu consegui ir muito bem em diversas Olimpíadas de Matemática e assim Olimpíadas em outras matérias também, como Física e assim por diante. E isso ajuda bastante os alunos. E nós temos que também pensar um pouco sobre o estigma que há da matemática no Brasil, porque muitas pessoas acham que é uma matéria muito difícil, muito complicada, mas quando você para realmente para poder estudar e aprender sobre aquele assunto, a gente consegue perceber que é algo bem simples. E o preparatório do BMAP ajudou nisso. Mas basicamente a matemática mudou muito a minha vida porque foi a partir dela que eu ganhei essa bolsa do PIC, depois posteriormente ganhei uma bolsa em um colégio particular. Eu estudei minha vida em escola pública. Minha família não ganhava mais do que 2 salários mínimos por mês, então nunca conseguiria pagar uma escola particular, porque tinha que pagar alimentação, moradia, várias coisas, então não tinha como pagar uma escola particular. E até quando eu ganhei essa bolsa, só a mensalidade dessa escola, que eu acabei ganhando a bolsa, era mais cara do que os meus pais ganhavam por mês, então realmente eu nunca poderia pagar. E não só ganhei a bolsa quando ganhei a bolsa, como também ganhei a alimentação, ganhei moradia, várias coisas. Mudei de estado, que eu morava em São Paulo, fui morar em Fortaleza, no Ceará, durante um ano por causa disso. E tudo foi por causa de uma simples prova, por causa da matemática, tudo por causa disso. Quando eu falei de alguns amigos, eu tenho um exemplo muito próximo. Mas antes disso, depois que eu acabei ganhando essa bolsa, eu acabei me desenvolvendo mais ainda, acabei gostando mais ainda da matemática, mais ainda de Olimpíadas científicas de forma geral. Pra quem não sabe, tem Olimpíada de tudo quanto é tipo, física, química, biologia, raciocínio lógico, assim, computação, inteligência artificial, biologia que eu falei, ciência e meio ambiente, de tudo um pouco tem biologia, tem Olimpíada, astronomia, foguetes, várias coisas. E ano passado, 2020, eu acabei vendo que muitas pessoas tinham essa mesma dificuldade que eu e que eu tive no começo. Eu acabei criando uma preparação que acabou sendo no meio dali. E hoje em dia tem uma pessoa que trabalha aqui junto comigo, que é o Henrique. E o Henrique tem uma história até diferente da minha, mas impactante da mesma forma. Porque ele ficava em recuperação em matemática, ao contrário de mim, ele não gostava mais de matemática. Eu gostava, conhecia as Olimpíadas e acabei melhorando ainda mais, mas o Henrique, no caso, ele não gostava nada de matemática, ele ficava em recuperação. E devido a uma Olimpíada que ele tinha feito, que contrário de mim, que fiz o BMAP, ele foi pela Canguru de Matemática, que é uma outra Olimpíada muito legal. Na Canguru, ele foi lá e foi ver a Canguru que ele começou a gostar de matemática. Em um ano ele ficou em recuperação, no outro ele fez a Canguru, até porque ele viu amigos dele que foi premiado, ele falou, vou ser premiado também. E conseguiu no outro ano já ser medalhista, depois medalhas atrás de medalhas. Isso porque até então não era considerado nada do que o pessoal pensa que um medalhista é, que é um gênio. Ele ficava em recuperação. Como que uma pessoa que ficava de recuperação foi de recuperação para medalhista de prata e depois ouro em uma Olimpíada de Matemática. Então, quando eu vejo todas as transformações que uma matemática. E nesse caso, fala mais de Olimpíada porque é mais meu ramo, mas a matemática de forma geral consegue transformar as pessoas. É basicamente isso. Aí hoje em dia, matemática também acaba sendo a forma pela qual eu sobrevivo, porque hoje em dia eu tenho o Medalhei, que é uma plataforma de preparação. Ela é uma plataforma de baixo custo, porém é paga R$30 por mês, que é menos que uma pizza, que eu gosto de falar, porque ainda assim é barato. E por menos que esse valor você consegue se preparar para a Olimpíada de Matemática, Astronomia, História, várias Olimpíadas. E hoje em dia eu vivo da matemática também, basicamente por causa das Olimpíadas. Mas ali ficou foi uma sementinha, né, plantada para outros projetos futuros, né? Porque ali eu apresentei essa ideia para os alunos do campus, vários se interessaram e a partir dali, no outro ano, eu entrei com 2 projetos, um de monitoria de matemática
e outro trabalhando novamente com as Olimpíadas. Acabou que eu trabalhei junto essas ideias, então eu, além de ajudar os alunos a se prepararem para as provas, eu, eu disponibilizava esses alunos em horários específicos para eles atuarem como monitores. Então eles acabavam ajudando outros colegas, né, durante o curso, aqueles colegas que não tinham tanta facilidade com matemática, tá? Nessa segunda vez que eu submeti o projeto, a gente tentou expandir um pouco nossos horizontes. Foi quando a gente começou a participar de outras Olimpíadas. A gente participou, além da UBMEP, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e da Mostra Brasileira de Foguetes. Então, eu introduzi essa ideia de como fazer esse foguete, de garrafa PET, no caso. Fizemos uma mini oficina lá na escola. Vários alunos se interessaram. E depois a gente foi até o campus de Suzano, que já tem uma bagagem maior nesse tipo de atividade. E lá a gente teve uma experiência bem marcante, que tenho certeza que despertou o real interesse de vários outros alunos. Depois, com a pandemia, a gente tentou manter ainda o projeto. Os alunos disponibilizaram horários de atendimento por WhatsApp, por Google Meet, e eles continuaram se preparando para as Olimpíadas. Nesses anos de pandemia, a gente começou a se inscrever em outras Olimpíadas de Matemática, além da UBMEP. Então, foi a Olimpíada do Canguru, a OBA, a própria UBMEP. Então, a Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, a UMIF. Então, tiveram outras portas se abrindo aí. E, a partir daí, alguns frutos, né, começaram a ser colhidos, né? Tivemos, acho que umas 10 medalhas em Olimpíadas aí no ano passado, mais algumas, não sei quantas esse ano. Então, foi um projeto que nasceu ali bem simples, bem pequeno, e que agora os frutos começam a ser colhidos, né? Vale ressaltar que essas medalhas olímpicas aí são outras portas de acesso para as universidades. Então, já existe um plano aí de algumas universidades de contar uma certa pontuação para as medalhas olímpicas, seja de matemática, ciências ou qualquer outra área. Então, a gente conseguir despertar esse interesse nos alunos, fazer com que eles participem, é muito importante aí para a sequência acadêmica deles. Acho que é interessante quando você percebe que estudar talvez deixe de ser um pouco chato, como muitas pessoas têm essa visão, quando você percebe que realmente é tudo ao seu redor. E acho que a matemática é um ótimo começo para você conseguir perceber isso.